inscreva-se aqui em nosso canal. Bom, no vídeo de hoje, meu irmão, nós vamos ver isso aqui. Será que existem na Terra apenas seres humanos? Ou será que existem híbridos aqui em nosso meio? Ou alienígenas que vieram de fora? Será que alguém fez alguma modificação aí? Então eu já peço a vocês que fiquem no nosso vídeo até o final, tá? E que se inscrevam aqui no canal, que é um conteúdo aí bem interessante para você fazer sua inscrição aqui no nosso canal, tá bom? Do conhecimento que o mundo tem e que a gente muitas vezes fica inerte a isso, né? Então você manda aí para todo mundo. Eu preciso falar isso aqui para vocês. Isso aqui, olha essa imagem. Olha para o olho dessa mulher que está aqui no vídeo. Repara bem o olho dessa mulher aqui. Para você não perder, ó. Veja, olha aqui esse olho. Você viu? Você sacou o que está acontecendo aqui? Prestando atenção, ela vai piscar o olho, tá? E a câmera, e eu vou pausar o vídeo aqui e vou diminuir um pouco a velocidade para ver se vocês conseguem pegar o que o olho dessa mulher fez. Você conseguiu ver aí o que ela fez? Ah lá, mas é muito rápido, tá? Se a imagem for rodada normal, é muito rápido, é muito diferente. Eu vou rodar ela aqui para você ao normal, ó, só para você ter uma ideia. Ah lá, é muito rápido. Aqui você consegue ver, é porque está em câmera lenta, tá? Mas ela faz de um jeito tão rápido que você não consegue nem ver. Vou deixar rodar aqui na velocidade normal, que aí você vai ver que nem dá para perceber. É muito rápido. Passa imperceptível aí o olho. Ó, isso aqui é porque eu pausei a imagem aqui no meio. Mas como ela pisca muito rápido, você não consegue ver isso. A maioria das pessoas vai falar assim, que eu estou exagerando, né, que isso aí nem existe. Aqui existia um livro que ela fazia parte aí das Sagradas Escrituras. E esse livro, ele falava que o rei Salomão, Davi e os reis lá de Israel, que eles tinham uma flauta, que ela era específica para tocar essa flauta, e quem não era humanos, quando ela era tocada, eles eram revelados. Quando se tocava a flauta aí, esses reis tocavam essas flautas, esses que não eram humanos, eles eram revelados. Tá? A flauta, a frequência que a flauta vibrava ali, revelava quem não era ser humano. Os povos egípcios tinham essa flauta, e eles tocavam essa flauta nessa certa frequência, e aí a flauta indicava quem era humano e quem não era, né? As pessoas, elas eram reveladas, né? Sempre tentavam entrar como conselheiros dos reis. Eu nunca mais ouvi falar dessa flauta, eu vi isso há muito tempo na internet, tá? Eu já procurei de novo, já procurei tentar ver se acha livros que falam sobre essa flauta, não encontrei em lugar nenhum. Agora veja essa imagem aqui. Aqui, isso aqui é o Putin. E isso aqui é um dos, né? Porque temos mais, né? Eu não sei se é 7 ou a quantidade certa, né? Mas isso aqui é um deles. E essa mulher que está aqui é uma mulher que ela é suspeita. Olha para você ver a imagem. Acompanha o vídeo para você ver. Essa mulher, olha, acompanha a fisionomia dessa mulher. E olha bem. Aqui está a reunião. Está aqui o Donald Trump sentado aqui e o Putin do outro lado. E aqui eles estão com uma reunião. Agora acompanhe essa mulher aqui, ó. Veja como ela observa todo o cenário que está à volta, tá? Ela observa as pessoas, ela observa todo o cenário. Olha essa outra imagem aqui. Esse aqui é um dos caras das forças especiais do Barack Obama. Agora dá uma olhada na imagem da perna desse cara. Essa perna parece uma perna humana? Olha como a perna dele é diferente. Olha a curvatura. A curvatura, o joelho não deveria estar lá para frente? Olha a curvatura aqui. Não é muito esquisito? Esse cara é
totalmente estranho dos padrões normais. Olha, a imagem real sendo reproduzida. Olha que curvatura. Não é estranho isso aqui? Tinha aqueles famosos que tinham uma metade de bode e metade de ser humano durante a época renascentista. Platão, Sócrates, todos falaram sobre isso. Vieram até a lenda do Minotauro, caverna de Platão. Eu não vou me lembrar do nome desse ser que tem aí. Que eles se envolvem com coisas da floresta, com as ninfas, que dizem que são filhas de deuses, mas na verdade nós sabemos que não é Deus nada, né? O cara com a mão aqui, ó, mas essas mãos não é reais. Eles usam apenas para poder proteger o presidente ou algum rei, né? E a mão real dele está ali debaixo, né? Ela está no metal aí, preparado para bala, né? Com munição talvez que atravessa aí carros blindados, né? Você vê, é uma mão disfarce, ela não existe realmente. E tem mais um fato curioso nessa imagem. Você já viu que a maioria desses caras que são seguranças de presidentes, de reis, de altas patentes, a maioria deles são carecas. A maioria não tem nem barba e nem cabelo. Você já reparou tudo isso? Alguém já falou isso para você? O porquê que você, quando entra para o exército, você tem que ficar com o cabelo rapado, sem barba? Ou quando você é preso? Isso aí é para desconstruir o homem. A memória secular de um homem, ela fica no cabelo. Não é a memória que você tem interna. Aí eles fazem isso para você ser fiel ao órgão aí que você tiver patente. O exército. E aí você vê claramente que as mãos desse cara não é normal. Olha essa imagem aqui. E esse aqui é muito estranho. Isso aqui foi num discurso do Barack Obama. Olha pro rosto desse cara aqui. Isso está com cara de humano? Isso parece com um ser humano? Eu estou falando aqui o que são híbridos. Eles são alienígenas com a DNA misturado com o DNA do ser humano. Isso aí são híbridos. Esse cara parece com o ser humano? Você pega aí o DNA dos caras aí extraterrestres, né, e misturam com os humanos. E você pode dizer, mas não tem como fazer essa mistura, porque o DNA humano não seria compatível com o DNA desses seres. Mas você já viu que eles mexem no DNA humano? Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou pesquisar aqui deuses. Eu vou colocar suméricos aqui. Tá aqui, ó, a engrenagem da vida. Tem uma imagem aqui, essa daqui, ó. Vou te explicar essa imagem aqui. Essa imagem que vocês estão vendo aqui, cheio de risquinho no centro da imagem, isso aqui é o DNA. O ser humano no passado, né, tinha 7 filamentos de DNA. Esse do meio aqui é o DNA. Aqui são os poderosos daquela época, tá? E aqui embaixo tem os anjos. Eles estão aqui e os poderosos estão na frente. Aqui está Ramsés, Nabucodonosor. Esses aqui são os poderosos daquela época que já alteravam o DNA a mando desses seres aqui, ó. Os anjos, eles são viajantes, você está vendo eles aqui com essas mochilinhas, tá? Eles estão obrigando aos reis da época, né? Eles vêm de outras dimensões, né? E por que eles têm aqui a cabeça de águia? Por que eles têm essas cabeças de águia? E tem 4 asas. Vocês estão vendo aqui 2 asas para cima e 2 asas para baixo. Porém, na imagem aqui é possível só ver 2. Uma em cima e uma embaixo. Mas são 4 asas. Que anjo que aparece com essa fisionomia, com a cabeça de águia? É o querubim. Ele que pode se manifestar como águia, como ser humano. Pode se manifestar também como touro. E ele pode se manifestar também como um leão. Os querubins, eles são esses seres criados por Deus e se rebelaram contra Deus. Não todos eles, né? Aí você tem aqui eles,
impondo as vontades dele sobre os reis, e o rei vai lá e altera o DNA. Aí você vai falar comigo, mas talvez isso não acontece hoje em dia. Eu te pergunto, a alteração de DNA não acontece hoje em dia? Você tem certeza disso? Que a alteração de DNA não está acontecendo nos dias atuais? Se você não tem certeza, você tem que voltar lá para o primário. Porque você vê que isso acontece o tempo todo. Esse ser aqui, que é um serafim, né? Esse ser que está em cima aqui, esse não é um Deus, tá? Ele tá aqui como Deus, mas ele não é um Deus, porque o nome de Deus, na verdade, ele é impronunciável aos seres humanos, né? Esse aqui é o ser aí que eles chamam de Deus, de Javé, né? Que isso aí é apenas um título, né? E esse ser, o que ele é aqui? Ele é uma águia que é um réptil, né? Que é o dragão. É o caso que eu falei, porque o nome de Deus ele é impronunciável ao ser humano. Javé, Jeová, isso aí é um título que os seres humanos inventaram. Você vê que o nome de Jesus era descendente de José, né? E que significa eu sou. Bom, mas eu não vou falar sobre esse contexto, até porque não é o que interessa nesse vídeo. Aí você vê aqui essa serpente, tá? Que se passa aqui como Deus, e tem os anjos aqui obrigando os seres humanos fazer aí a mudança do DNA. Então você vai falar, mas isso aqui pode não fazer quase sentido. Aquela escultura era egípcia, eu acho que era egípcia, essa daqui é sumérica. Ainda é mais antiga do que os egípcios. Aí você tem anjos aqui, no mesmo tipo de imagem, tá? Você tem anjos, e agora esses anjos, eles estão no formato de seres humanos. Ou seja, a confirmação, mais uma vez, de que são querubins. Os reis, de novo, alterando aqui o que é chamado de DNA, alterando aí a estrutura do DNA. O ser humano vivia quanto tempo a mais antigamente, né? Quantos anos, eu vou pesquisar aqui, quantos anos teve Noé? Noé teve a vida, né? Vamos pesquisar aqui, ó, 950 anos. Ah, mas aquela época o tempo era diferente de hoje, a contagem do tempo não era feita igual hoje, que o calendário hoje é de um ano, é mais do que daquela época. Se você pegar a história, já vi essa história na internet em algum lugar, eu não consegui achar, poder replicar aqui. Há 3, 4 mil anos atrás, o dia não tinha só 24 horas. Se você estudar aí a ressonância de chumbo, há 2000 anos atrás, quando era época de Jesus, o dia durava cerca de 48 horas. E há 4 a 5 mil anos, o dia durava 96 horas. O ano daquela época era como se fosse hoje uns 4, 5 anos para nós. Nós vivemos hoje a média de 70 anos. Se formos comparar a longevidade de alguns personagens bíblicos, de Enoque, de Matusalém, que são personagens bíblicos, para você ter uma ideia, é como se Enoque tivesse vivido uns 4 mil anos. E a gente hoje em dia vive apenas 70 anos. Isso porque naquela época os continentes eram muito maiores, a ressonância de Schumann não era como é agora, o tempo está sendo abreviado, cada revolução que passa, o tempo é abreviado. Então, um ano naquela época deveria ser uns 4, 5 anos agora, um ano daquela época. Então, se você for tirar a conclusão daqui, Noé não viveu só 950 anos. Ele viveu muito mais do que isso. O tempo do passado era muito maior do que é hoje. Você olha aí em livros que contam das histórias daquela época, histórias de 500 anos, 500, 600 anos atrás, você vê exatamente que o povo medieval acordavam aí à noite, iam visitar parentes em outras cidades e voltavam para casa, e depois é que eles acordavam no dia seguinte
Ou seja, parece que o tempo não passava. E esses caras andavam era de carroça, de cavalo, eles a pé. Então o tempo que você gasta para fazer uma viagem a pé, se comparado, é muito maior do que você gasta hoje em dia, porque hoje em dia você vai de veículo. E mesmo assim eles viajavam a noite toda e conseguiam chegar aí na casa de parentes, visitar, fazer as suas atividades e voltar para casa e ainda dormir. Para você ter uma ideia de quanto tempo que a noite durava. Era muito maior. O tempo ele vai sendo abreviado. A própria Bíblia faz menção que nos fins dos tempos o tempo seria abreviado. A última geração ainda está por vir. Eu estou até com dó da última geração, porque se nós estamos hoje em dia vivendo 70, 80 anos, a próxima geração vai viver 25, 30 anos, no máximo 40, né? Vai ser muito pouco tempo de vida, que vai ser a geração do sangue negro, né? Ela vai viver 30, 40 anos no máximo, né? Mas eu não vou ficar falando aqui sobre esse assunto. Esses híbridos, eles estão aí, eles são reais e eles são brutos. Eles são feitos para durar muito tempo. Aí aqui, ó, eles foram criados pelos anjos. Esses seres vivem de 1000 anos para mais. Eles vivem para mais de 1000 anos. Eles acompanham o percurso da Terra. Eles garantem que o mal seja feito na Terra, seja expandido na Terra. Se você for prefeito, juiz, presidente, senador, e você não tiver de acordo com esses caras, rapidamente eles te tiram do poder. E olha esse aqui, ele bota uma língua como se fosse uma língua de serpente para fora. E isso aí é natural, eles não conseguem fazer o controle disso aí. Mas você pode falar, mas isso aí é muita viagem. Mas sabe quem falou dos híbridos, que eles existiriam? A própria Bíblia, em Gênesis 6, os anjos caídos, enamorados das mulheres e deram origens a híbridos. E isso está na Bíblia de uma maneira que houve o dilúvio. A Bíblia já falava dos híbridos, né? Mas aí você vai falar, e veio o dilúvio para que fosse varridos da face da terra, tá? E você vai falar, mas e por causa de quê? Que ainda existe híbridos hoje em dia? Porque Golias também era um gigante. E ele veio depois do dilúvio. E ele tinha 6 dedos, descendentes dos gigantes. Mas logo depois eles começaram o processo de hibridização de novo. Aí começou aquela guerra toda que vocês já conhecem de Moisés, de Josué, Moisés guerreando aí contra gigantes. Na parte da Bíblia em que Deus fala que não era para poupar ninguém, né? Exatamente aí por esse motivo, né? Então, fica aqui o nosso agradecimento a vocês e aí até o nosso próximo vídeo.